É uma alegria muito grande estar aqui com você em mais um programa Som do Monte, meditando este maravilhoso livro, A Alma de Todo Apostolado. Um livro que você encontra no Davi Canção Nova, na loja da Canção Nova, um livro que tem nos ajudado, um livro que tem nos auxiliado no caminho da espiritualidade. Este livro, esta série que estamos realizando, é uma série que tem por finalidade instruir o apóstolo, instruir aquele que serve a Cristo. Aquele que serve a Cristo não pode servir Cristo de qualquer jeito, não pode servir Cristo de qualquer forma, caso contrário irá cair, caso contrário não irá aguentar, caso contrário não vai suportar. Seguir a Cristo, servir a Cristo não é uma tarefa fácil. É preciso que a alma encontre disposição. E hoje nós vamos aprender algo maravilhoso. Onde o apóstolo encontra força? Onde o apóstolo se abastece? Claro que a gente já viu isso muitas vezes, mas vamos ver isso de forma especial hoje, que é preciso encontrar forças em Deus. E é só nele, como nós cantávamos no início, é só nele que nós vamos encontrar a nossa força. Para você que está seguindo o livro, nós não vamos ler, obviamente, mas nós estamos na página 118. Repara as forças do apóstolo. Em tudo que nós fazemos, veja, a vida do homem é uma vida de trabalho. Ninguém pode passar a vida nesta terra só rezando. Não, a nossa vida é uma vida de trabalho. Só que nós temos que fazer de tudo. Nós temos que fazer de tudo para os trabalhos, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que realizar, não nos tire do foco, não nos tire de Deus. E o trabalho pode nos tirar de Deus? Claro que pode. Porque com o trabalho vem também as preocupações excessivas. Com o trabalho vem as dispersões. Com o trabalho, se eu não tomo cuidado, pode vir um mundanismo. Com o trabalho, se eu não tomo cuidado, pode vir conversas frívolas. Então, ou seja, em meio aos trabalhos do mundo, eu preciso resguardar meu espírito. O meu trabalho não pode ser um lugar onde eu me afasto de Deus. O meu trabalho tem que ser um lugar que me aproxima de Deus. Veja, até mesmo aquilo que nós fazemos na igreja, até mesmo aquilo que nós fazemos na igreja, pode nos afastar de Deus. Veja, você pode estar trabalhando para Deus, mas isso pode te afastar dele. Quantas pessoas são assim? Estão trabalhando para Deus, mas quanto mais trabalham para Deus, mais se afastam de Deus? Não, não pode ser assim. O meu trabalho para Deus não pode me dispersar. Eu tenho que me resguardar. A pergunta é: como me resguardar?
E a alma de todo apostolado hoje nos dá um conselho maravilhoso, nos dá um conselho precioso. E o conselho é o seguinte: elevar sempre o pensamento para Deus. Em tudo que eu estiver fazendo, eu devo elevar o pensamento para Deus. Está trabalhando, eleve o teu pensamento para Deus. Está fazendo qualquer coisa, eleve o teu pensamento para Deus. Aliás, não é isso que Santa Teresinha diz? Santa Teresinha perguntado o que é oração? Santa Teresinha responde: oração é um olhar voltado para o céu. Santa Teresinha também diz: quando eu penso em alguém que eu amo, eu já estou rezando por ela. Então, eu posso, no meio dos meus trabalhos, eu posso elevar o meu pensamento a Deus, e isso vai resguardar a minha alma, isso vai resguardar a sua alma, ou seja, corações voltados para Deus, corações elevados a Deus. Como na missa a gente escuta, como na missa a gente fala, o padre diz para você, corações ao alto, e aí você diz, o nosso coração está em Deus. Exatamente isso. No meu trabalho, no meu dia a dia, o meu coração sempre tem que estar nele. Eu esteja fazendo o que for, trabalhando no que for, eu tenho que estar com o coração nele, pensamento nele. Isso é possível. Ou seja, tudo que eu faço é para ele. Tudo é por Ele e para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Portanto, o trabalho não deve diminuir a nossa união com Deus. Diga comigo, o trabalho não deve diminuir a minha união com Deus. Veja, pelo contrário, o trabalho deve aumentar a minha união com Deus. Se eu fizer tudo para Ele, se eu fizer tudo para Deus, esse trabalho vai me unir a Ele. Se eu estiver com o pensamento em Deus, aquele trabalho vai me unir a Ele. Mas preste atenção. E aqui está a chave do programa de hoje. Querendo ou não, o trabalho nos cansa. É verdade ou não é? Quando você tem um dia inteiro de trabalho, você chega em casa cansado. Quando você trabalha até mesmo nas coisas de Deus, isso te cansa. O trabalho cansa. Desde que o homem pecou, essa foi uma das punições. Agora você vai trabalhar com o suor do seu rosto, o trabalho cansa, o trabalho nos fadiga. E se o trabalho me cansa? E se o trabalho me fadiga? Aonde eu vou encontrar força? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Se o trabalho nos cansa, se o trabalho nos fadiga, aonde nós vamos encontrar força? Me diga. Este é o mais importante. Portanto, nós com o trabalho nós vamos nos esvaziando. E nós precisamos encontrar força. É preciso se abastecer. Muita gente está cansada. Interessante porque tem uma hora que Jesus chega sobre Jerusalém e diz a palavra que Jesus chora. E o que ele vê quando ele chora? Ele vê ovelhas cansadas e abatidas. Ele vê ovelhas cansadas e abatidas. Cansadas pelo trabalho, cansadas pelas frustrações, cansados por tantas coisas. Eu talvez esteja falando agora com pessoas cansadas. Talvez você está cansado.
E quando eu digo cansado, não é um cansaço físico, é um cansaço da alma. Porque o pior cansaço não é o cansaço físico. O cansaço físico você dorme e você vai acordar melhor. O cansaço físico é fácil de recuperar. Basta algumas horas de sono. Agora, o cansaço da alma, este cansaço, ele é preciso tomar um pouquinho de mais cuidado e é preciso entender que só Deus pode abastecer um servo cansado. Isso pode acontecer com você. De tanto você se desgastar pela sua família, de tanto você se desgastar pela sua paróquia, de tanto você se desgastar, então é isso mesmo, você se desgastou e não se encheu. E esse é um perigo. Porque pode chegar um dia, pode chegar um momento que você também se desgastou tanto e agora diga, eu não aguento mais. Então você não pode chegar nesse ponto. Se desgastar é bom, eu tenho que me desgastar pelo Evangelho. Eu tenho que me desgastar pela igreja, eu tenho que me desgastar pela minha família, sim, eu tenho que me desgastar, mas desde que eu me abasteça. Você está entendendo, sim ou não? Desde que eu me abasteça. Porque se você não se abastecer, você vai se esvaziar e você vai ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco. E talvez é a situação que você se encontra hoje, fraco, triste. E aí começa a vir depressão, começa a vir ansiedade. Quantos padres cansados a gente tem? Padres que se dedicaram a Deus com muito amor, com muito carinho, mas hoje estão cansados. Quantos religiosos cansados? Quantas mães de família cansadas? Quantos pais cansados? Então é preciso se refazer, e eu estou querendo te dizer que é só Deus quem vai te refazer. A palavra de Deus, lembra que a palavra de Deus, ela diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu aliviarei os seus fardos. Interessante, a Bíblia não diz, Jesus não diz assim, você que está cansado, vai a um shopping, passeie um pouco. Jesus não diz, vai para uma praia, relaxa, descansa. Tira alguns dias de férias. Você está cansado? Liga a TV e fica assistindo TV para você descansar um pouco. Vai assistir uma série, vai assistir um filme. Não. Jesus diz, vinde a mim. Você está cansado? Vem para mim. É como se Jesus estivesse dizendo, não adianta, a televisão não vai te descansar, o passeio não vai te descansar, o que vai refazer você sou eu. É claro que eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas, ir para uma praia, ir para um shopping, eu não estou dizendo isso, mas isso é entretenimento. Isso não é descanso para a alma. Descanso para a alma eu encontro em Deus. Descanso para a alma eu encontro em Jesus Cristo. Descanso para a alma eu encontro em Jesus e só no Senhor. Amém? Jesus nos diz, e agora entenda como Jesus falando com você hoje. Volte para mim. Pobre servo ofegante, sedento pelo cumprimento da jornada.
E talvez você está querendo cumprir a sua jornada, talvez você está querendo cumprir a sua missão, e Jesus está vendo que você está cansado, e a palavra dele para você hoje é: vem para mim, vinde a mim, servo ofegante. Jesus já está vendo que você está ofegando, Jesus está percebendo que você está cansado, então venha para mim, eu vou lhe refazer. Venha encontrar nas águas vivas o segredo de nova agilidade para novas carreiras. Venha encontrar em mim o segredo para se renovar. Porque Ele é água viva. Como a samaritana que se encontra com Jesus e Jesus diz para ela: eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja com sede, vá para Jesus, só Ele pode te dar a água viva. Aparta-te um instante da multidão, preste atenção nessa palavra, aparta-te um instante da multidão, que não é capaz de dar-te o alimento necessário para revigorar as tuas forças. A multidão não alimenta as tuas forças. Preste atenção. Toda vez que Jesus queria descansar, o que ele fazia? Isso é um detalhe precioso. Eu estou agora ensinando um dos maiores segredos de Jesus para você. Quando Jesus queria descansar, diz a palavra, ele ia para um lugar deserto, ficar sozinho. Olha interessante. Por que muita gente não descansa? Porque, repito, acha que para descansar tem que ir para a praia. E digo para a praia, quando eu digo praia é com a família, aquele monte de coisa, aquele tumulto, farofa, música, shopping, comer uma pizza à noite, um hambúrguer, eu vou descansar, vou tirar dias de descanso, aí volta mais cansado do que foi. Volta mais cansado do que foi. Por quê? Por que não descansou? Porque não sabe o que é descanso. Renova-se as forças em Jesus. E preste atenção, por que ele se retirava? Por que ele se retirava da multidão? Ele ia para um lugar deserto ficar com quem? Com seu pai. E só com seu pai. Nem com os discípulos. A gente precisa ficar só com Deus muitas vezes. Por isso nós cantávamos no início: preciso só de ti, só de ti, só de ti, só de ti. Esse é um segredo precioso para a sua vida. Quer descansar? Vá para Jesus. Jesus fala: vinde aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Marcos 6,31, vinde aqui à parte, a um lugar, veja, Jesus percebe que os discípulos estão cansados. Tem horas que Jesus está cansado e ele vai descansar com seu pai, mas tem horas que Jesus percebe que os apóstolos estão cansados. E o que acontece? Jesus chama eles para descansarem. Vinde aqui à parte, a um lugar deserto. E Jesus fala para eles: vão para um lugar deserto, porque só lá vocês vão descansar. O que é lugar deserto? Sem ninguém. Onde você vai ficar só com o Pai, onde você vai ficar só com Deus. No sossego, na paz que junto de mim desfrutarás, hás de reencontrar rapidamente o teu vigor perdido, e aprenderás ainda o meio de fazer mais com menor gasto de forças. Veja, é na presença dele então que você vai se refazer, é na presença dele que você vai se encontrar, é na presença dele que você vai encontrar forças.
E quando você vai voltar mais forte. Você vai voltar mais animado, revigorado. A Bíblia diz que um dia Elias, o profeta Elias, estava desanimado. Sentou debaixo de uma árvore e pensou até em tirar sua própria vida. Elias, fatigado, desanimado, viu as suas energias serem instantaneamente reanimadas por um pão misterioso. Interessante, Elias desanimado, Elias cabisbaixo, Elias triste. De repente Deus entrega para Elias um pão do céu. Come, para mostrar que é Ele quem nos alimenta. E depois que Elias come, Elias se anima de novo. O profeta estava cansado, aquele profeta que lutou tanto contra a idolatria, lutou tanto, aquele profeta que tinha zelo por Deus, tinha zelo, mas ele também se fatigou. Ninguém está livre da fadiga, nem eu, nem você, todo mundo se fatiga. Você está entendendo isso? Eu estou dizendo que Elias se fatigou, Jesus precisava descansar, os apóstolos se fatigavam, Jesus se fatigava. Isso é próprio do ser humano. O segredo é encontrar as forças. E veja, Elias encontra sua força num pão misterioso. Um pão que vem do céu, ou seja, é Deus quem dá este pão, é Deus quem me alimenta. Os homens não têm alimento para te fortalecer. O alimento que você precisa para se fortalecer vem do alto. O alimento que você precisa para se fortalecer vem de Deus. Da mesma forma, procederei contigo, ó meu apóstolo. Jesus falando para você, da mesma forma eu procederei contigo, ó meu apóstolo, não só com a minha palavra, que é toda a vida, mas também com a minha graça, isto é, com o meu sangue. Hei de procurar orientar de novo o teu espírito, para os horizontes eternos, e renovar entre o teu e o meu coração um pacto de intimidade. Vem que eu te consolarei das tristezas e das decepções da viagem. Às vezes a gente está cansado porque nos decepcionamos. Nos decepcionamos com as coisas no meio do caminho, mesmo servindo a Deus, nos decepcionamos com tantas coisas, nos decepcionamos com as pessoas, nos decepcionamos porque as coisas não aconteceram como eu achei que iriam acontecer. Vem que eu te consolarei das tuas tristezas. Vem que eu te consolarei das decepções da viagem. E no âmbito do meu amor, irás fortalecer o aço das tuas resoluções. Portanto, só nele a gente vai encontrar força. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E como não dizer que, assim como Elias encontrou um pão, recebeu do céu um pão misterioso que o alimentou, como não dizer que nós também vamos encontrar força num pão que vem do céu, na Eucaristia. Talvez esteja aí um grande segredo que nós precisamos descobrir. Nós podemos refazer as nossas forças na missa. Nós podemos refazer as nossas forças na adoração ao Santíssimo Sacramento. Sim, estar na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, isso refaz as tuas forças. Isto refaz as tuas forças.
Se as pessoas soubessem, se as pessoas soubessem o quão é renovador ficar diante do Santíssimo Sacramento. Se você soubesse disso, você ficaria todos os dias diante dele. Se você soubesse o quanto que é renovador ficar diante do Santíssimo Sacramento, você correria para uma igreja para adorar o Santíssimo Sacramento, e você ficaria ali horas e horas na presença dele, e quando você saísse dali, você sairia revigorado. Porque quando estamos no sacrário, estamos longe de tudo e de todos, e ficamos só com ele. Você e Deus. Você e o Senhor. Vinde a mim, você que está cansado. Vai para lugares desertos. E lá eu vou renovar tuas forças. Eu gostaria que você levasse muito a sério o que nós estamos falando aqui hoje. Se o Frei está dizendo que, então Frei, eu vou achar descanso se eu for para lugar deserto. Frei, mas o que seria o deserto para mim no mundo de hoje? Porque você não vai achar deserto hoje, com facilidade. Filho, hoje o seu deserto pode ser, bem na prática, pode ser o seu quarto, fechando a porta do teu quarto, sem ninguém ali, você e Deus, é o seu deserto. Você e Deus. O seu deserto pode ser o Santíssimo Sacramento, ir numa igreja, ficar diante do Santíssimo Sacramento. O teu deserto pode ser um mosteiro, você vai pegar um dia um mosteiro, vai ligar no mosteiro, eu quero passar aí 2 dias, tem como? Posso passar 2 dias em oração? Mas uma coisa você precisa entender, o que é deserto? Longe da multidão. Você não pode estar num lugar com muita gente. E nós precisamos disso para nos refazer. Nós precisamos de momentos de deserto. Nós precisamos de momento com o Senhor. E eu quero que isso fique guardado no teu coração. Só Deus pode renovar as tuas forças. Amém? Diga comigo, só Deus pode renovar as minhas forças. Só Deus pode renovar as minhas forças. Amém.